Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o procedimento comum da nova lei de licitações. Essa série será dividida em 3 partes, na qual nós vamos passar por todas as fases do procedimento comum. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar da fase preparatória e de edital. No segundo vídeo nós vamos falar da fase de propostas e de julgamento. No terceiro vídeo nós vamos falar da habilitação, da fase única de recursos e da homologação do procedimento de licitação. Essas fases estão determinadas em um artigo da nova lei de licitações. No projeto de lei é o artigo 17, de forma que o administrador público está obrigado a seguir esta sequência. A inovação da nova lei de licitações está justamente em inverter a fase de proposta e julgamento com a fase de habilitação. Inversão essa que já acontecia na lei 10.520, a lei do pregão, mas não acontecia na 8.666, em especial com a concorrência. Antes, portanto, a administração pública deveria habilitar todos os licitantes. Se aparecessem 100, 200, 500 licitantes, a administração pública estaria obrigada a habilitar todos eles, ainda que fosse contratar apenas um. De forma a acelerar o processo de licitação, no entendimento que foi feito dentro da própria lei do pregão, a 10.520, é que a nova lei de licitações manteve a fase de propostas e julgamento antes da habilitação. Assim, a administração pública deve olhar a proposta de todos, o que é uma fase muito mais rápida, e habilitar apenas o vencedor, ou seja, aquele que teve a melhor proposta de acordo com o critério de julgamento estabelecido no edital. Pensamos que assim teremos um processo de licitação muito mais célere do que a 8666 pode oferecer. Comecemos então com a primeira fase, a fase preparatória. A fase preparatória é uma fase de planejamento. E essa fase preparatória foi inspirada em diversas instruções normativas já existentes, em especial as instruções normativas realizadas após 2019 da Secretaria de Desburocratização. O primeiro elemento da fase preparatória é o Plano Anual de Contratações Públicas. Esse plano anual já era uma exigência da Instrução Normativa número 1 de 2019 da Secretaria de Desburocratização. Essa instrução exigia que todas as administrações públicas realizassem um plano anual de contratações. A nova lei exige que apenas o ente federativo realize o plano anual de contratações. Deste modo, suas administrações indiretas não precisam realizar um plano anual de contratações públicas. Mas o município, então, por exemplo, deverá realizar todo o seu planejamento, incluindo-se aí as suas administrações indiretas. Talvez a nova lei tenha desburocratizado um pouco a exigência da Instrução Normativa número 1 de 2019, para facilitar a gestão dentro das administrações indiretas. Este plano anual vai prever todas as contratações que estão em vigor, os prazos, quando elas acabam, quais são as próximas contratações, fazer uma estimativa orçamentária, ou seja, ela vai dar um panorama daquele ano para a administração pública. Além disso, a administração pública deve realizar uma previsão orçamentária. Essa previsão orçamentária vai adequar o orçamento da administração pública com os contratos que pretende realizar, com a licitação que já está em vigor, com os contratos que já estão acabando ou que ainda vigem dentro daquele exercício financeiro. É uma forma de obrigar a administração pública a planejar melhor sua atividade financeira ao longo do ano. Além do orçamento, a administração pública deve realizar um estudo técnico. O estudo técnico vai verificar a necessidade de contratação, estimativa das unidades, estimativa de valor, a justificativa para o parcelamento ou não do objeto, a adequação quanto à necessidade. Veja que aqui a administração pública deverá justificar tecnicamente por que está escolhendo contratar aquele objeto, por que precisa de tantas unidades, por que deseja pagar daquela maneira. A lei também exige, na fase de planejamento, que a administração pública estabeleça o termo de referência ou o projeto. O termo de referência pode ser utilizado, por exemplo, em um pregão, que vai se contratar um objeto já existente no mundo. E o projeto destina-se a uma contratação de concorrência, no qual é preciso criar a obra ou o serviço, por meio de atuação específica de arquiteto ou engenheiro. Além disso, a nova lei exige que também se faça uma análise de riscos. Essa análise de risco é obrigatória para todas as modalidades de licitação, não podendo a administração pública escolher se faz ou não o risco com relação à contratação, contrato, impacto ambiental, impacto cultural, etc. Nessa fase em que se define o objeto, a nova lei é muito clara em proibir
os itens de luxo. Esta previsão está no artigo 20 do projeto aprovado. Lá se diz que os itens de consumo devem ter qualidade comum. Ou seja, a administração pública não poderá contratar itens considerados de luxo. Mas como diferenciar o que é um item comum do que é um item de luxo? Bem, a nova lei estabelece os critérios. Ela diz que os poderes executivo, legislativo e judiciário devem regular os limites para enquadrar o que é comum e o que é luxo. Ou seja, são os poderes que vão, por meio do valor, estabelecer qual item é um item considerado comum e qual item é considerado um item de luxo. Além disso, a lei diz que os valores de referência terão como teto o estabelecido pelo Poder Executivo Federal. Aqui nós temos alguns problemas nesta boa intenção da nova lei de licitações. Vamos a eles. Primeiro, se é o critério de valor que será definidor do que é luxo e do que é comum, a administração pública aqui goza de discricionariedade para justificar suas compras como itens comuns ou itens de luxo. Além disso, pode ser extremamente custoso e difícil realizar uma lista de tudo o que existe para ser contratado. Essa lista, portanto, demandará agentes públicos capazes de consultar preços de mercado para verificação e comprovação de que aqueles itens estão sendo comprados como itens comuns. Segundo problema, para além da discricionariedade da administração pública, que pode fazer com que um item de luxo seja comprado como comum, o segundo problema está na designação do Executivo Federal como definidor do teto para os demais poderes. Isto viola a Constituição no artigo 2º, quando ela estabelece a separação de poderes. O certo seria que cada poder pudesse estabelecer seus próprios critérios de valor para definir quais são os itens de luxo e quais são os itens comuns. Além disso, esses itens comuns que estão sendo colocados aqui como contratação necessária e proibição dos itens de luxo diz respeito a itens de consumo. Não se trata, portanto, de insumos, não se tratam de objetos de uso permanente, são itens de consumo da administração pública, como materiais de escritório, alimentos, bebidas, todos esses que são consumidos no dia a dia da administração pública para poder prestar serviços públicos. Além disso, a administração pública, quando prevê o orçamento, pode requerer um orçamento sigiloso. O orçamento sigiloso, ele é sigiloso apenas para os interessados em contratar. Os órgãos de controle continuam tendo acesso ao orçamento da administração pública. A vantagem em se ter um orçamento sigiloso é que a administração pública não vai dizer para os interessados em contratar quanto ela pretende gastar, e assim ela tem uma vantagem negocial no momento da contratação. Talvez não seja tão correto dizer orçamento sigiloso, porque, na verdade, quando as propostas forem abertas, este orçamento deixa de ser sigiloso e passa a ser público. Ele é, na verdade, um orçamento com publicidade diferida no tempo. Ainda na fase preparatória, a administração pública poderá realizar uma audiência pública. Ela deve ser convocada com 8 dias úteis antes dela ocorrer. E ela será realizada, a exemplo de todo o procedimento, de forma eletrônica. Nesta audiência pública, a administração deve apresentar os elementos do edital, estudo técnico e outras informações relevantes, como o orçamento, termos de referência, o projeto, matriz de risco, e deve possibilitar que todos os interessados venham participar. No final da fase preparatória, com todos os documentos prontos, a administração pública então encaminha o seu processo de licitação para a assessoria jurídica interna para fazer o primeiro controle. Este controle vai responsabilizar individualmente o assessor jurídico em seu parecer. Ou seja, se ele determina que a contratação está lícita e que ela, portanto, deve continuar, ele está se responsabilizando em caso de eventuais danos ao erário. Se ele vê alguma ilegalidade e decide que aquele procedimento não pode continuar, ele também se torna responsável por aquele parecer. Mas, ao dizer que há alguma ilegalidade e aquele procedimento não pode continuar, aquele assessor público, por meio desse parecer, está vinculando a decisão da administração pública. O superior hierárquico, então, ao receber o parecer que proíbe a continuidade do certame, tem duas opções a fazer: acatar a posição do jurídico e encerrar aquela contratação pública, ou então assumir individualmente e sozinho a responsabilidade pela contratação pública. Esta é uma norma que pode colocar em xeque
à execução de políticas públicas. Essa é uma norma que parte do pressuposto que a administração pública tem que ser extremamente vigiada ou, caso contrário, praticará ato de corrupção. Essa é uma norma que está colocando poderes na mão de um assessor público, cargo comissionado, em que ele terá problemas com aquele que o nomeou. Encerrada a fase preparatória com um parecer favorável da assessoria jurídica ou com um superior hierárquico assumindo a responsabilidade por aquela licitação, nós chegamos à segunda fase, o edital. O edital vai prever as regras daquela licitação. O edital vai dizer qual é a modalidade, qual é o objeto, quais são os valores de mercado, quais são as especificações técnicas, vai estabelecer a matriz de risco, ou seja, ele vai sistematizar toda a fase preparatória para que os interessados possam tomar conhecimento sobre o que deseja a administração pública naquele processo de licitação. Este edital será também a lei do certame, ou seja, eventuais dúvidas serão todos dirimidos por aquilo que se prevê dentro do edital. Ele vai estabelecer o critério de julgamento, o intervalo mínimo para lances, ou seja, todas as normas que vão reger aquele concurso público. Além disso, o edital pode prever preferências, ou seja, a administração pública pode optar por, dentre os interessados, contratar bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, ou então bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme o regulamento. Quando a administração pública opta por um regime de preferência, ela está, no caso do inciso 1, o de bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, adotando uma política econômica de privilegiar a empresa brasileira, de incentivar e privilegiar o empresariado nacional. No segundo inciso, o de bens reciclados, recicláveis, biodegradáveis, conforme o regulamento, tem-se uma política pública de caráter ambiental, ou seja, a administração pública poderá contratar por um pouco mais um objeto que respeita normas ambientais, ou que é reciclável, ou que é reciclado, de forma que isso concretize uma política de Estado de proteção ambiental. Essas são as duas primeiras fases do procedimento comum de licitações. No próximo vídeo nós vamos ver a fase de propostas e de julgamento. Até lá!